Os planos de saúde devem ressarcir o SUS por tratamentos de pacientes na rede pública. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a obrigação que já estava prevista numa lei de 1998, mas era questionada pelas empresas. Trechos da lei sobre planos de saúde foram questionados numa ação direta de inconstitucionalidade. Um deles era o artigo 32, que prevê ressarcimento dos planos de saúde ao SUS. Na prática, se o paciente que tem plano for a um hospital público, a operadora do plano deve pagar ao SUS toda a despesa. O relator, ministro Marco Aurélio, considerou o ressarcimento constitucional e votou pela improcedência da ação. A escolha do agente privado de atuar na prestação de relevantes serviços à saúde de forma concorrente com o Estado pressupõe a responsabilidade de arcar integralmente com as obrigações assumidas. Os planos de saúde recebem pagamentos mensais dos segurados, mas os serviços continuam a ser fornecidos pelo Estado, sem contrapartida. Os demais ministros acompanharam o relator. Um dos argumentos da autora, não é, ministro, de que essas normas seriam excessivas e tornariam inviável o funcionamento do mercado de planos privados de assistência à saúde. Não procede porque, tantos anos depois, o que se constatou foi exatamente um incremento sensível destes planos. Os ministros também analisaram se o aumento do plano de saúde previsto na lei poderia ser aplicado em contratos assinados antes dela. Neste caso, o relator considerou que não pode haver retroatividade. A norma constitucional impede a retroatividade da lei nova em face do ato jurídico perfeito, que, por não poder ser modificado retroativamente, tem os seus efeitos futuros resguardados da aplicação dessa lei. O fato é que essa cláusula, ela incide sempre e, portanto, é oponível, inteiramente oponível ao legislador, quando este, a pretexto de editar normas de ordem pública, busca, no fundo, estabelecer regras com projeção retroativa. Na sequência, os ministros analisaram um recurso extraordinário sobre o mesmo ponto do julgamento anterior. Se é constitucional o ressarcimento ao SUS por atendimento a pacientes de planos de saúde. Quem entrou com esse recurso aqui no Supremo foi a Irmandade Hospital de Nossa Senhora das Dores, de Ponte Nova, Minas Gerais. O relator ministro Gilmar Mendes negou o recurso. Os outros ministros seguiram o relator. Nos tribunais, 1.294 processos aguardavam essa decisão, que tem repercussão geral reconhecida. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para comentar a sessão de ontem à tarde com a gente. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Bom, vimos aí que a decisão vai impactar um número expressivo aí de casos em todo o país, né? O Supremo já havia atendido em parte um pedido de liminar, não é mesmo? Sim, inclusive na sessão de ontem à tarde, os ministros acabaram confirmando essa liminar que havia sido deferida anteriormente em parte. E eu digo exatamente o que é que havia sido decidido pelos ministros. O artigo 32 da lei que trata dos planos de saúde previa a aplicação de todos aqueles regramentos aos contratos, independentemente da data da celebração. Então, toda vez que fosse necessário fazer um reajuste no plano de saúde, haveria necessidade de uma autorização prévia da Agência Nacional de Saúde, e essa condição imposta pela lei acabou... Um trecho do dispositivo dizia que, independentemente da data da celebração, seria necessária, então, essa autorização prévia da Agência Nacional de Saúde. Na oportunidade em que o Supremo acabou deferindo parcialmente a liminar, suspendeu a expressão independentemente da data da celebração do contrato, o que significa dizer que, desde então, a decisão do Supremo permitiu que essa necessidade de autorização prévia da ANS só seria, então, aplicável para os contratos que fossem celebrados em data posterior à edição da lei. Nos contratos anteriores, não. O entendimento que prevaleceu, Érica, foi exatamente no sentido de que a lei precisa resguardar ato jurídico perfeito, dar segurança jurídica. Então, o legislador, até numa tentativa de proteger ainda mais o consumidor, ele acabou extrapolando alguns preceitos que estão na Constituição, como esses de ato jurídico perfeito e segurança jurídica. Então, em razão disso, diversos dispositivos foram julgados constitucionais, a maioria deles, inclusive,
inclusive, mas nesse ponto, o que o plenário decidiu é que a autorização prévia da Agência Nacional de Saúde somente para planos posteriores e diversos regramentos também previstos na lei. Prevaleceu o entendimento nesse sentido e também no que diz respeito à possibilidade de ressarcimento ao SUS em relação ao atendimento médico, hospitalar e ambulatorial que for feito para beneficiário do plano de saúde.